Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para falar de um assunto que mais ou menos eu toquei nesses últimos tempos e é uma tese que parte de vários autores, entre eles o Cédric Durand, que parece um francês, acho que é Cédric, sinceramente, não sei se é exatamente isso, e do Yanis Varoufakis também. Eu fiz inclusive uma brincadeira, eu fiz uma consulta ao DeepSeek do que era o técnico-feudalismo. E ele deu uma definição muito interessante, muito pautada, um resumo interessante do que se fala ser o técnico-feudalismo. E é interessante que o técnico-feudalismo parece que ele já é um conceito mais ou menos firmado aí. Alguns discutem, outro dia eu li um artigo naquele portal Terra é Redonda. O rapaz tem um sobrenome Prado. Ele parece não concordar exatamente com isso, alega teorias, mas ele entende o que eles quiseram dizer com isso. O Varoufakis, o Cédric e outros que porventura tenham falado e tenham conceitualizado da mesma forma. Muito bem. A ideia do tecnofeudalismo é você ser dono de um território virtual e tudo, as finanças, as compras, os dados, os pagamentos, tudo que você faça através das plataformas de Big Techs, que são algumas plataformas cujos donos são bilionários, e pelo menos aqui no que tange ao mundo ocidental e uma parte do sul global, estão todos ali coordenados pelo mesmo tipo de trabalho. E isso aí envolve uma série de coisas que eu não saberia pontuar assim, particularmente mesmo tendo entendido o conceito, mas da maneira como eu entendo o conceito, eu acho que o que eu falei aqui deu mais ou menos para entender que nós estaríamos sempre operando em território de meia dúzia de bilionários, independente dos países. Só que essa questão do tecnofeudalismo seria o território virtual ser tão dominante que ele passasse por cima dos governos, começasse a incorporar funções que são funções de governos, e esses governos não estariam do Brasil, daqui alguns da América Latina, da própria América do Norte, dos países da Europa, alguns que fossem da África, alguns que sejam da Ásia. Eles não estariam conseguindo se sobrepor ou fugir de uma pressão dessas Big Techs sobre as populações e sobre os governos, até porque sobre as populações acabaria por ser em cima dos governos. E a pressão, a capacidade financeira por ser muito superior, essas Big Techs reunidas, elas têm mais o valor financeiro delas, de valor de ações, de valor de empresa nas bolsas, ou de capital que eles próprios possuem, ou capital que eles transferem e todo o ano todo, ou o mês, ou o dia, são valores que você, reunido todos, eles seriam superiores ao PIB da própria América do Norte, do próprio Estados Unidos, ou de um conjunto de mais de 180 países, considerando, né, que nem todos os países estariam ali. Claro que dois países imensos da Ásia não estariam presentes nesse conglomerado que domina o mundo ocidental e algumas partes do sul global. Tem partes do sul global que não estão por conta disso, mas porque também tem uma outra forma de operar.
Bom, eu vou ler o texto, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar um comentário que você acha pertinente. Não gostaria de ouvir aqui ideologias, não me interessa. Não gostaria de ouvir xingamentos. Eu estou relatando um fato tecnicamente, embora ele tenha implicações políticas e implicações econômicas, mas o relato aqui é absolutamente técnico. Então, eu vou pedir para você guardar aí as proporções. E assine o nosso canal se você estiver pela primeira vez aqui. Eu peço para você compartilhar, comentar, deixar seu like e assinar para você fazer crescer o meu canal, né? Eu estou sempre trazendo informações. Mais uma vez, esse é uma matéria traduzida aqui do portal Outras Palavras, traduzida aqui pelo... aqui não está dizendo quem que foi o tradutor, mas deve ser o Alexandre Martins, ou então o outro rapaz lá, tudo bem. Então, olha, Cédric Durand, em entrevista com Diego Velázquez, inclusive no Nuso. Nuso é uma plataforma de onde estava hospedado aí essa entrevista, onde essa entrevista está colocada e foi transcrita aqui pelo Outras Palavras, e eu estou retranscrevendo. Muito bem, se trata de uma entrevista, né? E essa entrevista foi feita ao Diego Velázquez, e inclusive o livro de Tecno-feudalismo desse Cédric Durand, ele só tem edição, o mais próximo que a gente pode ler aqui é uma edição mais próximo da gente entender, vamos dizer assim, para você não ter que ler nada em francês ou inglês, seria o espanhol. Eu não conheci uma tradução para uma edição em português. Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto propriamente dito. A reportagem é longa, eu vou ler as perguntas do Velázquez para o Cédric e vamos iniciar. Entrevista com um dos pensadores que veem a emergência de um novo modo de produção, mais predador que o próprio capitalismo. Ele seria considerado alguma coisa além do capitalismo, tecno-feudalismo. Apoia-se em Habermas e Marx e sugere que para virar o jogo é preciso fazer as Big Techs monopólios públicos, porque por enquanto elas são monopólios e devem chegar a oligopólios privados. Muito bem, essa publicação aqui data de 6 de fevereiro de 2025 e hoje é o dia 7 de fevereiro de 2025. Naturalmente que ela está lá nessa plataforma Nuso, provavelmente num tempo anterior. Esse livro do Tecno-feudalismo do Cédric, ele parece estar... parece que foi lançado no final do ano passado ou em meados do ano passado, mas isso não vem muito ao caso. Se você quiser, o nome do Cédric Durand escreve-se C-E, acento no E, D-R-I-C, mudo, Durand, D-U-R-A-N-D. Talvez seja um nome... não seja um nome francês. Eu estou lendo aqui como um nome francês, talvez ele não seja um nome francês. Eu não o conheço. Olha bem, o Cédric Durand, ele é engraçado que aqui ninguém fala quem ele é. Estou procurando aqui para saber. Ele é do Departamento de História da Universidade de Geneve e Centre d'Economie Paris, Norte Paris. Então ele provavelmente é francês mesmo. Bom, lá no site do portal de Outras Palavras, no finalzinho aqui, ele deve dar... ele dá aqui, professor de Economia e Teorias do Desenvolvimento da Universidade de Paris e no EHESS, ligado à tradição do marxismo da Escola de Regulação Francesa, e autor de diversos artigos sobre financiarização do capitalismo e a crise da União Europeia. Muito bem, então o cara é francês mesmo. Muito bem, vamos então à entrevista e às perguntas do Diego Velázquez ao Durand. É mais fácil falar Durand, né? Há algo novo em ilustrar a maneira como os futuros punks e distópicos imaginados na segunda metade do século XX se estabelecerem como realidade.
É uma pergunta, então eu vou ler de novo. Há algo novo, algo de novo em ilustrar a maneira como os futuros punks e distópicos imaginados na segunda metade do século XX se estabeleceram como realidade? Quer dizer, alguma coisa que esses punks e distópicos pensaram, imaginaram na segunda metade do século XX, que eles eram distópicos, viam uma realidade fraturada lá na frente, um mundo sem controle, um mundo tipo mundo lixo, alguma coisa assim, uma distopia. Ele responde, provavelmente não. De qualquer forma, não é aí que reside a originalidade do pensamento do economista francês Frédéric Lorrain. Parte de sua proposta foi elaborada em seu livro Técnico Feudalismo, Crítica da Economia Digital. Lorrain baseia-se no estudo da dinâmica de investimento das Big Techs, nas margens de lucro excessivas e nos métodos de apropriação do conhecimento nas cadeias de valor globais, para propor a hipótese de uma transformação qualitativa do capitalismo, que ela estaria ocorrendo, realizada pelos gigantes tecnológicos, a hipótese de uma feudalização do capitalismo, que ele desenvolve nesta entrevista, serve para detalhar esse repertório reacionário, mas também propor novas formas de intervenção pública e repensar o papel do Estado nesse campo. Então vem a primeira pergunta, a primeira colocação do Velázquez. Lendo seu livro, a primeira coisa que se torna evidente é o paradoxo temporal em que nos encontramos. Ou seja, as discussões intelectuais tendem a caracterizar o tempo presente entre aceleracionismo e hipermodernização, mas você sustenta que devemos olhar para as tendências feudalizantes da acumulação. Como nós chegamos a esse ponto? Bom, então é o seguinte, uma das grandes lições do século XX é que a história não tem um significado determinado, nem no nível teleológico, nem nos seus ritmos. Há o que o filósofo francês Daniel Bessade chamou de discordância dos tempos, diferentes temporalidades com diferentes lógicas, né? Por outro lado, a segunda questão que é importante mencionar é que o capitalismo certamente produz é uma maior socialização objetiva do trabalho e, em última instância, as condições para que a humanidade progride em direção a uma maior capacidade de controle de seu destino coletivo. Sim, o capitalismo produz isso. Uma socialização do trabalho. Socialização do trabalho, não é dos ganhos. Mas o capitalismo também gera tendências reacionárias e ambas podem coexistir. De fato, há dimensões de socialização que são progressivas e, ao mesmo tempo, outras dimensões que são mais reacionárias. A tese que defendo no livro pretende romper com essa visão irônica que se difundiu nos anos de 1990, como se fosse de direita, que dizia, voilà. Então, caminhamos para um novo capitalismo, uma nova economia regenerada com muita competição, muita criatividade. Mas, no final das contas, o que temos são supermonopólios hiperpredatórios. Mas também era um discurso que se encontrava em certos setores da esquerda, especialmente na corrente aceleracionista, próxima de Tony Negri, que deve ser um filósofo, um economista, um ensaísta, que era muito otimista quanto à ideia de um general intellect, que emergiria de tudo isso e seria a base de uma democracia radical que já estaria ali. É isso. Bom, mas isso não aconteceu. Essa que é a questão. De qualquer forma, não sou o primeiro a fazer essa analogia entre feudalismo e capitalismo. Diga-se de passagem, o Yanis Varoufakis também o fez e parece que mais um outro. Nem eu não sou o único também, nem a apontar as tendências feudais que existem dentro do capitalismo. Bom, se a crescente acumulação de poder por setores técnicos dentro da estrutura empresarial também foi trabalhada por John Kenneth Galbraith na década de 1960 em sua análise da formação de uma tecnoestrutura empresarial, o que você descreve é uma dinâmica generalizada fora do circuito empresarial? Perguntou Velázquez. Ele falou absolutamente. Mas se formos específicos sobre a questão do feudalismo, Karl Marx já retomou Charles Fourier e falou do feudalismo industrial para se referir a grandes concentrações financeiras que eliminavam a concorrência, que seriam os oligopólios, e organizavam os diferentes ramos da indústria de uma maneira altamente monopolista. Em particular, Marx tinha em mente o desenvolvimento do crédito sob o regime de Napoleão III na França, com os irmãos Émile e Jacques Pereire.
No campo da filosofia política, temos Jürgen Habermas, que falou da refeudalização da esfera pública, ou seja, a falta de autonomia dos agentes impede a sustentação de uma conversa pública autêntica que, em última análise, é onde emerge um processo deliberativo substancialmente rico. A esfera pública, ela ao decidir, ela é substancialmente rica, segundo Habermas. Mas esse afastamento levou à ausência de uma esfera pública, da atrofia dessa esfera pública, e isso resultou na refeudalização por essas grandes companhias, que são monopolistas e oligopolistas. Na década de 1990, também foram realizados estudos sobre o recuo pós-soviético, quer dizer, depois que a União Soviética acabou, em direção a formas feudais, porque não tinha uma contraposição, né? Mais recentemente, no campo digital, tem se trabalhado de forma semelhante a que Habermas, em referência, nos diz sobre a existência de um feudalismo digital. Então, há várias ideias que vão nessa direção. Penso que o que há de original no meu trabalho, dele, o Cedric, é partir dessa abordagem, mas insistir na estrutura de custos e no tipo de estratégia econômica associada, bem como no que isso implicaria nas relações de produção. Então, poderíamos dizer que no meu trabalho há um tratamento de economia política hardcore, presente em particular a partir da segunda parte do meu livro, esse do tecnofeudalismo, e isso é algo único em comparação com outros estudos também do tecnofeudalismo, que tendem a ser bastante alusivos ou focados no campo da ciência política. Qual seria a especificidade que esse ângulo de análise proporciona? Perguntou Velázquez. Olha, para ser mais preciso, o feudalismo não é um retorno às formas individualizadas de produção. Afinal, o feudalismo certamente implica a dependência de servos, mas também pressupõe a existência de camponeses autônomos, independentes, trabalhando com seus próprios meios de produção, suas próprias ferramentas, etc. Claro que em terras de outros, nasceram em terra de outros, vão ganhar lá metade ou alguma parte do que produzirem, porque estariam em tese trabalhando na terra de terceiros. Isso é o que estou falando. Bom, não é disso que eu estou falando, diz o Cedric. No que me diz respeito, o que eu estou descrevendo aqui é uma forma extrema de socialização do trabalho, mas que assume uma característica particular, a monopolização do que eu chamo de gleba digital. Pedaço de terra digital, terra virtual, né? O paralelo com o sistema feudal surge quando vemos que a lógica da produção é substituída pela da predação. E se nos tempos feudais isso era estritamente ligado ao controle da terra, a ser dono de imensas quantidades de terra, sem que o camponês não tivesse acesso a essa propriedade, exceto trabalhando na propriedade dos outros, hoje trata-se de monopolizar o conhecimento. Quer dizer, você trafega numa esfera em que os outros têm conhecimento sobre você e você só está ali para estar e realizar as suas tarefas, né? Nesse momento ele estaria socializando o seu trabalho, socializando a sua produção também, mas ele que seria dono do território digital. Isso são palavras minhas. Em termos gerais, isso inclui os dados, os algoritmos, a infraestrutura necessária para operar, incluindo elementos físicos como os data centers, cabos, estrutura fibra ótica, escambau. Aquilo tudo que eles têm acesso e conseguem desenvolver, porque tem conhecimento, tem técnico, tem desenvolvedores que trabalham para eles e que nós não temos sequer a noção do que está acontecendo. Nós temos verdadeiros edifícios, eles estão falando agora de colocar um data center que seja o tamanho de uma ilha, que consome uma quantidade imensa de energia e água para poder refrigerar lá as peças, né? Eu sempre esqueço essa palavra, que são próprios dos computadores, né? Os seus meu Deus, desculpa. E então uma quantidade de água muito grande para tirar o aquecimento excessivo devido os processadores, a palavra é processadores, seus imensos processadores que processam milhares de dados, eles têm a tecnologia dos chips, eles têm acesso à tecnologia dos chips que muito poucos têm, a maneira de imprimir os chips também, que é uma máquina também muito carésima. Então, quer dizer, é uma tecnologia que nós não temos acesso. Então nós estamos no território de terceiros, não tem como não estar. Você não criaria uma plataforma dessa sozinho com milhões e milhões de reais, se você o tivesse, ou dólares, mas sem os desenvolvedores para fazer concorrência seria muito difícil. Eles chegaram num tamanho que eles abraçaram o mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, em termos gerais, isso inclui os dados,
Quer dizer, eles conseguem reter dados, né? Os algoritmos têm a primeira camada, a segunda, a terceira, uma 1/10 camada de especificação, agentes, eles têm tudo quanto é tipo de forma de inteligência artificial, infraestrutura que seriam a parte física, né, os elementos físicos e tal. E as habilidades necessárias para organizar isso, que seriam os engenheiros, os desenvolvedores, etc, etc, etc. Eu nem sei os nomes específicos dessas competências. Bom, então voltando ao texto. Então, é uma espécie de monopolização dessas ferramentas todas citadas, que não são meios de produção no sentido tradicional que nós conhecemos, quer dizer, não é eu não sou dono de um parque, uma fábrica que tem lá máquinas e que ali eu produzo algo, não é um meio de produção, né? No sentido tradicional, mas são os meios de coordenação de trabalhos que envolvem a produção de algum tipo de coisa, que no caso seriam conteúdos com base em dados, pesquisas e competência tecnológica e infraestrutura. Tá? E toda a coordenação social, seja nas relações privadas entre indivíduos, nas empresas produtivas ou mesmo dentro dos próprios estados, depende do acesso a recursos extremamente concentrados na mão dessas grandes empresas, das big techs. Sua concentração é explicada por razões simples. Primeiro, a produção desses recursos exige economias de escalas extraordinárias que assumem duas formas. A primeira é que as fontes originais de dados, ou seja, os primeiros pontos de coleta, são extremamente raras. Já transformamos quase tudo no mundo que poderia ser transformado em dados, e agora obter novos dados significa principalmente encontrar dados de alta qualidade. E vocês podem ter certeza que o investimento que eles estão fazendo em energia para poder prover os imensos data centers a serem construídos e a serem construídos, cada vez maiores, e a quantidade de água que eles vão fazer uso dos lençóis, da água subterrânea, etc. Isso tudo, esse investimento é para coletar dados em níveis cada vez mais profundos e cada vez mais gerais, a respeito de tudo. Portanto, aqueles que conseguirem capturar esses pontos de acesso e dados posicionam-se como um monopólio que pode ser comparado, de forma tradicional, à concentração de imensas glebas de terra. Em segundo lugar, há uma dinâmica de custos inerente ao mundo da informação. Isso significa que, uma vez criado um banco de dados, algoritmo ou serviço digital, os custos operacionais vão diminuindo continuamente. Por quê? Porque você já não está reconquistando aquilo ali já é terra possuída. O custo marginal é praticamente zero depois que ele já conseguiu montar um grande conglomerado. Por isso que eles estão correndo muito com os data centers agora e com a produção de energia, porque antes que haja uma regulação que limite a quantidade de dados ou os dados que podem ser transferidos dos cidadãos dentro dos mais variados países, coisas que os congressos mundiais de cada país vão tentar regular, antes que eles consigam que isso aconteça, eles querem reter o máximo possível de dados. E eles têm uma maneira inclusive, de dispersar dados que não são interessantes, que são dados contaminados, da web, na surf web, na deep web, na dark web também. Eles conseguem dissipar isso aí e ficar com os dados que são os minerais, vamos dizer, os minérios, né? Eles estão minerando dados, os minérios mais importantes no sentido assim, de comparação, como se fossem minérios, né? Porque eles falam em minerar dados. Pois é, então esses dados seriam a maneira de minérios, coisas caríssimas. Então, o custo marginal se torna praticamente zero depois que você já tem todos esses dados. É você que opera, você é a Big Tech, né? E você, cidadão, você, governo, não tem nenhum poder sobre isso. E claro, aqueles que estão em primeiro lugar, os chamados hiperescaladores, podem avançar então extremamente rápido, porque eles têm dados. E é por isso que eles estão correndo agora, porque eles querem ficar com o máximo de dados possível. Dados, usando a metáfora do minério, né? Dados que sejam minerais raros, né? Os melhores. A combinação desses dois elementos, uma lógica rentista associada à terra e ao mesmo tempo uma lógica industrial radicalizada, se conjuga nessas novas ferramentas, e isso gera uma tendência à monopolização extremamente forte. Essa monopolização extrema se traduz na existência de um pequeno grupo de agentes digitais que poderíamos chamar de tech knowledge,
agents, ou seja, agentes de metaconhecimento, que capturam diretamente a mais-valia e se tornam indispensáveis, e por meio dessa centralização adquirem, sem dúvida, um papel econômico muito importante, mas fundamentalmente político. Mas por que político? Por que esse papel político? Porque ele vai organizar o conhecimento e a coordenação, e não é a mesma coisa que vender meias. Trata-se de algo vital que constitui uma comunidade. Ele está no centro da sua vida, com todos os seus dados. Ele faz o que ele quiser e você não tem poder sobre ele. Se você não tem legislação, ou se ele opera já dentro do Estado ou sobre o Estado, essa legislação vai para o saco, né? Então o papel dele é um papel político, ele vai coordenar do jeito que ele quiser. Se ele achar que a coisa tem que caminhar mais para um lado e mais para o outro, você não vai ter direito à voto. E o seu representante não vai ter poder para poder modificar isso aí. Não vai conseguir sequer formular leis. É por isso, é aí que se dá a terra de ninguém, a terra deles, né? O feudo. E é aí que se dá a sua condição de subalterno, que inclui populações inteiras e governos, e representações políticas. Muito bem, voltando à pergunta do Velázquez. Outro dos paradoxos que você aborda é o fato de que essa acumulação monopolista da estrutura e do conhecimento digital contradiz fortemente as promessas feitas pelo Vale do Silício, desde sua criação, mas também os dois mitos fundamentais da articulação da narrativa neoliberal, que, nesse sentido, o que o momento atual nos diz sobre as ideias que sustentam que o melhor meio de coordenação é por meio de mercado e que a propriedade privada é a melhor maneira de garantir a liberdade. Uma pergunta, né? Olha, de fato, o momento em que a narrativa do Vale do Silício se tornou o discurso econômico dominante foi no final de 1990 e início dos anos 2000. Além disso, havia um discurso sobre nova economia, mas era mais uma observação das mudanças em andamento do que uma doutrina econômica que viria a ser consolidada. No entanto, esse momento do final da década de 1990 é bastante paradoxal, porque ele coincide com as primeiras grandes crises financeiras dos países do Sul. Já tivemos crise asiática da década de 1980, a crise mexicana de 1994, a crise asiática de 1997, a crise russa de 1998. Tudo isso começou a abalar seriamente o que deveria ser o grande e novíssimo projeto do neoliberalismo, que seja a abertura completa, absolutamente completa de todos os mercados de capitais. Ao mesmo tempo, a transição pós-socialista, ou seja, com o fim da União Soviética, ocorreria nos países do leste, quer dizer, todos os outros países que satelizavam ali a União Soviética, não só os países da própria União, mas aqueles que satelizavam, ou seja, o leste europeu, revelou um fracasso monumental em termos de impacto socioeconômico, né? A transição que foi feita depois do socialismo, com o neoliberalismo implantado lá dentro, o impacto socioeconômico foi um fracasso. Vale lembrar que a Rússia, por exemplo, reduziu seu PIB pela metade nesse período, e eles já não estavam bem nas pernas. As vantagens aparentes da abertura de mercado geralmente se traduziam em uma espécie de selvageria brutal que empobrecia quase todo mundo e enriquecia meia dúzia. Portanto, a ideia de que simplesmente liberar e privatizar seria suficiente está começando a perder a credibilidade. Claro, isso é óbvio, isso é uma atitude política do dominante para o dominado, e o dominado se engana quando cede, ou quando é obrigado a ceder. É nesse contexto que a narrativa do Vale do Silício é apresentada como novidade. O que eles nos dizem é o seguinte: ok, não se trata apenas de abrir o mercado, mas de criar condições necessárias para a inovação. As novas empresas não são como as de antes. Assim, a regeneração do tecido produtivo das startups, que eventualmente se transformam em grandes empresas, fecharia esse ciclo virtuoso de um processo muito schumpeteriano de destruição criativa. É justamente nesse ponto que se constrói a doutrina do Vale do Silício, ou o que poderíamos chamar de consenso do Vale do Silício. Bom, que é basicamente o mesmo do neoliberalismo, mas com uma adição fundamental: o reforço da propriedade intelectual para proteger os inovadores. A ideia é simples: para que a inovação ocorra, é preciso proteger a renda de quem a desenvolve. O que significa isso? Primeiro, fortalecer a renda associada à propriedade intelectual. Em segundo lugar, reduzir os impostos sobre o capital, pois considera-se que isso recompensa fundamentalmente a inovação e o empreendedorismo. É como se você desse um alívio para os caras trabalhar em paz e desenvolver. Só que o bolo dele só cresce e jamais vai ser distribuído, né? Então, nós temos como resultado uma história schumpeteriana, inovadora,
que se sobrepõe ao discurso neoliberal clássico e cuja melhor ilustração são as startups, que é algo extremamente cool, né? Quente, né? Na moda. Você começa com amigos, tem uma boa ideia e talvez você fique muito rico ou até mesmo mude o mundo. Essa é a essência do tal sonho, né? Muito bem. Prosseguindo. No final eu vou deixar do vídeo, vou deixar dizer o que escrito o que é schumpeteriana, porque algumas pessoas não vão entender, né? Eu inclusive, quer dizer, eu tenho uma noção, mas não vou falar bobagem aqui. Pura diversão na garagem de casa, diz o Velasquez. Bom, a realidade é que a maioria das startups, obviamente, fracassam. De cada 100 empreendedores que criam uma startup que é a gracinha do ano, do mês, do dia, 1% dá certo, 99% dá errado. Existem pouquíssimas histórias de sucesso. E quando as startups têm sucesso, transformam-se em grandes e velhas empresas extremamente agressivas e que somem do mercado rapidamente. Tem muitas ideias boas aí jogadas no lixo, porque não eram boas. O termo inovação está constantemente presente em seus textos, diz o Velasquez, porque parece estar localizado no cerne da narrativa do Vale do Silício. Mas nesse sentido, correntes libertárias parecem usar a tentativa de vários governos americanos para ampliar a presença do Estado na economia, para sugerir que o planejamento estatal não funciona e é contrário a toda inovação. Algo semelhante à queda da União Soviética e decisiva para consolidar a racionalidade do consenso de Washington. É possível pensar em inovação e planejamento de forma não excludente? Olha, ele vai falar aqui da China, tá? A China planeja, ela inova planejando. Vamos ler o que ele falou. Essa sua última pergunta é ótima. Porque, olha só, na verdade, muitas vezes o que se opõe à ideia de planejamento. Vamos dizer assim, na verdade, é que muitas vezes o pessoal se opõe à ideia de planejamento. Porque isso aí tem a ver com ideia de socialismo, de Estado intervencionista, tarará. Bom, a resposta pode ser muito simples. Planejamento não é exclusivo da antiga União Soviética, nem de países necessariamente socialistas. Planejamento também é da China, tá? Hoje em dia na China tem muito planejamento. E do ponto de vista da inovação, é o lugar mais dinâmico depois dos Estados Unidos. E se nós caminharmos um pouquinho mais, nós vamos ver que de repente a China pode começar a ultrapassar, não necessariamente agora, mas essa ideia do DeepSeek, por exemplo, em que ela conseguiu, com baixo investimento, com chips de geração anteriores, gerações anteriores, com um nível de custo baixo e um nível de gasto energético baixo, na ordem de 2% dos bilhões gastos lá pelas Big Techs, e criou essa inteligência artificial com muito mais proficiência, com muito mais competência. Isso foi uma inovação que deu uma derrubada no sistema atual, derrubou inclusive ações das empresas, né? Mas isso aí veio do nada? Não, isso aí veio de um conjunto de planejamentos. A China tem planejamento agora até 2025, até 2030, 2035, independente se alguém vai continuar, se vai morrer o chefe lá, se o chefe das empresas menores, no Estado, não interessa, está planejado, eles seguem à risca aquilo ali, tá? Então, é um local que de repente vai ser mais inovador. Aí volta o Velasquez. No entanto, um exemplo que pode causar receios e objeções devido à lógica autoritária que existe no país. Ele está falando da questão da lógica da China. Eu acho interessante como é que as pessoas se preocupam com isso. Você pode, por exemplo, ter um país aqui, no Brasil, por exemplo, que tem uma economia planejada. É claro que os outros vão implicar com ele, porque é uma economia planejada, é também uma economia protegida. E esse país não ser necessariamente autoritário, pode ser um consenso entre as várias correntes políticas que nós temos que executar um plano de desenvolvimento, tá? Então, um país que planeja, um país que veio de um pretenso comunismo, um país que veio da maneira de um trabalho soviético, que tem uma economia planejada, não é necessariamente um país autoritário. Lá é um país de concentração governamental, mas historicamente a China tem essa concentração. Historicamente, a China é um país de centro de poder forte
e com o comunismo se estabeleceu de uma maneira mais controlada. Hoje em dia você tem direito de reclamar, tem direito de ter outras ideias. Sim, você tem que dar conhecimento às suas ideias e aquilo é discutido. Tem sido assim, eu tenho lido muito sobre isso, né? Então, essa dúvida dele aqui, se receio e objeção da lógica autoritária. A lógica autoritária não é a lógica do planejamento. A lógica autoritária é a lógica autoritária. A lógica do planejamento pode ser a lógica do consenso. Isso são palavras minhas, tá? Bom, esse é outro problema que não tem nada a ver com inovação, olha bem, mas com ditadura, né? Nós podemos pegar outro exemplo, a Coreia do Sul. Na época era uma ditadura, mas a economia era profundamente planejada. Olha bem, a Coreia do Sul nunca foi socialista, nunca foi comunista, né? Mas a economia lá foi planejada. Então, ó, na época era uma ditadura, mas a economia era profundamente planejada. Quer dizer, era uma coisa de direita, era uma economia planejada, né? Tinha lá o Coronel Parker lá que fazia interferência com o Estado, investimento estatal e tal, e hoje eles não são uma ditadura. Era uma ditadura pró-capitalista, né? De fato, a França do pós-guerra também teve um planejamento significativo. Não era uma superdemocracia, mas também não era uma ditadura. Tinha um comando, de Gaulle estava lá comandando, dizendo tal, porque precisava de levantar o país, precisava de desenvolvimento. Outro exemplo é a própria social-democracia sueca, que também não era ditadura. Ao contrário, talvez fosse os melhores dos tipos de governo, tinha bem-estar social, mas era uma economia planejada para satisfazer a todos. Agora, era uma economia de países de populações mais ou menos homogêneas e pequenas, né? Quando falamos de planejamento, é um conceito vago. Do que estamos falando quando falamos de planejamento? No fundo, estamos falando de socialização do investimento e isso que é decisivo. Por que socialização do investimento? Porque ele está partindo do investimento do Estado, que é o dinheiro de todos nós. Então isso aí seria a ideia de socialização do investimento. Mas por quê? Porque isso aí retornaria a todos nós. E acaba que favorece todas as camadas. É a socialização do investimento, e a socialização do investimento ela existe dentro, inclusive, do próprio capitalismo em vários graus. Em sua forma mínima, ele é regulamentado para proibir certos tipos de investimento que são predatórios. Nos seus extremos, encontramos formas muito fortes de socialização de investimento, como na França do pós-guerra, na Coreia do Sul também. Implicava, então, alta tributação sobre os lucros e, ao mesmo tempo, o controle rigoroso do crédito, indicando quais tipos de projetos eram permitidos e quais projetos não eram. Essa centralização ela era feita dentro de uma economia que precisava se desenvolver, ela era planejada, ela socializava o investimento que era feito com orçamento público, a partir dos governos desenvolvimentistas, e a China está agindo apenas como um país desenvolvimentista, independente dela ser uma economia voltada a governos fortes, centralizados, tá? Então, quer dizer, ele explicou muito bem. Essas são formas mais avançadas de planejamento, mas isso não significa que o mercado desapareça completamente ou que a inovação dos produtores seja eliminada. Se bem que, de repente, a vontade de acabar com esse tal mercado, com o mercado, toda vez que ele se envolve, que ele se valoriza muito, ele que dita as regras, ele acaba arrebentando todo mundo e 1% é que fica bem na fita, né? Eles consomem recursos do Estado, né? Só não pagam impostos para poder melhorar e implementar suas inovações. Depois, quando a inovação chega, só eles que ganham. Você fica ali trabalhando com aquilo que eles te dão e preso aquilo ali, né? E você não fica rico. Você tem facilidades na vida como nós temos hoje, mas não tem ninguém enriquecendo. Você não está vendo aí a questão das startups aí que 99,9% dá tudo errado, né? Bom, então o objetivo é estabelecer setores prioritários para o desenvolvimento, quer dizer, o objetivo é chegar ao desenvolvimentismo, que é o que não se permite que haja aqui, por exemplo, na América Latina. Nós temos que ser quintal, né? Então o objetivo é estabelecer setores prioritários para o desenvolvimento, mas a forma como os investimentos são feitos nesses setores fica a cargo dos produtores. Em outras palavras, o planejador pode dizer: construa uma linha de produção para roupas esportivas de alta qualidade, mas o tipo específico de têxteis, as máquinas utilizadas ou alguma organização do trabalho são decisões tomadas pelos produtores, que geralmente são empreendedores, embora também possam ser cooperativas ou empresas locais, ou até mesmo empresas do Estado. Na minha opinião, a chave está aqui. A inovação efetivamente requer uma forma de indeterminação e é necessário deixar espaço para essa flexibilidade. Mas essa indeterminação não é uma forma, de forma alguma, incompatível com formas de socialização que definem a direção de onde se deve avançar. De fato,
O planejamento de inovação existiu e continua existindo em uma escala muito ampla. No setor público isso é evidente. Nós temos o caso da França. Os TGVs, que são trens de altas velocidades, são resultado de grandes programas públicos, né? Há muitos exemplos assim, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, mas muitos deles funcionaram bem. Se tomarmos o caso dos Estados Unidos, como mostra o trabalho de Mariana Mazzucato, que é uma italiana, né? Toda a pesquisa fundamental por trás dos produtos tecnológicos do Vale do Silício foi financiada pelo Departamento de Defesa da América do Norte. Claro que os produtores e os planejadores não eram do Estado, mas o Estado foi lá e financiou com orçamento público. Então, quer dizer, foi uma socialização do desenvolvimento. Isso são palavras minhas. Isso significa que houve uma direção quando se decidiu trabalhar em mecanismos de geolocalização, veículos autônomos e outros avanços. Então, o passo fundamental para a implementação foi dado pelos empreendedores. O que eu quero enfatizar é que, claro, há um gênio e uma criatividade humana, mas eles não estão necessariamente ligados ao mercado. Esses gênios podem estar dentro de grandes centros de pesquisa, institutos aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo que não sejam necessariamente produtores privados. É preciso abrir espaço para essa flexibilidade. O mercado no campo de bens de consumo ajuda a selecionar o melhor modo da produção, mas grande parte do esforço inovador ocorre fora do mercado, realizado por cientistas ou menos burocratas em menor grau que decidem em que direção seguir, e eles estão dentro de institutos. Nos Estados Unidos fala-se até de um Estado desenvolvedor secreto. Claro, porque ele quer que desenvolva, porque lá na frente ele quer estar bem, quer dominar. Nos Estados Unidos fala-se até de um Estado desenvolvedor secreto, porque não existe uma DARPA, que seria uma agência de projetos de pesquisas avançadas de defesa. Mas também programas de saúde e outros projetos locais, embora alguns sejam redundantes entre si. Em resumo, para encerrar esse tópico, sem entrar em muitos detalhes, a verdade é que a inovação requer flexibilidade e determinação. Não sabemos o que vamos fazer, podemos mudar de ideia, podemos mudar o sentido, né? Mas a ideia de que o mercado é o único que pode impulsionar a inovação é falso. E isso é só na fase final da comercialização, mas tudo é apoiado por estruturas burocráticas. Sempre se depende do Estado, que sustenta a inovação, mesmo em um país como os Estados Unidos da América, ultracapitalista neoliberal. Bom, então muitos podem dizer que a competição é a melhor maneira de evitar a concentração das Big Techs. O que você acha? Pergunta o Velasquez. Olha, com a eleição atual do atual mandatário dos Estados Unidos, que eu prefiro não falar o nome aqui, para não pesar aqui meu vídeo, parece que já não iremos mais nessa direção. Tá? O atual mandatário, o atual presidente do Leão do Norte lá, né? Ele está dizendo que com a eleição desse cara, que possui agora no dia 20 de janeiro, parece que não iremos mais nessa direção. Mas antes de ele chegar ao poder, então olha bem, essa entrevista foi feita antes, havia um argumento bastante forte, especialmente nos Estados Unidos, sob a liderança da Comissão Federal do Comércio, da presidente Lina Khan, e até certo ponto na própria Europa, que assumiu uma postura muito dura contra as Big Techs. É bastante correto que os reguladores estejam preocupados com o impacto das Big Techs, dizendo: cuidado, isso é perigoso para o futuro de nossas economias, porque criará desigualdades extraordinárias, já está criando, mas também representa desafios políticos, seu poder ameaça a autonomia das instituições públicas, e nós estamos vendo isso neste momento. Esta análise é completamente correta, ela é necessária, nós temos razão de nos preocupar com isso, e isso está se comprovando agora. Você vê, por exemplo, o que o taradinho autista, semi-autista, sei lá o que ele é lá, parece que ele tem um problema lá qualquer, né? Que não é problema, né? Porque dito que o cara é rico, mas assim, o que ele está tentando fazer no Estado, está captando dados do Estado, trabalhando, enfim, tendo equipes que trabalham dentro do Estado no fim de semana, substituindo pessoas do Estado. Complicado demais isso aí. No entanto, a resposta que propõe enfrentá-los por meio do desmantelamento das Big Techs e promovendo uma maior concorrência parece-me insuficiente. Ou então podemos dizer que ela é subótima. Claro, pode ser melhor ter muitas pequenas empresas privadas do que ter um grande monopólio privado sobre o qual não temos nenhum controle. Tudo bem, mas o ideal seria ter um grande monopólio sob controle público,
ou pelo menos fortemente regulamentado. Aí agora a opinião minha, José Roberto. O problema de você ter um grande monopólio público seria quem seriam as pessoas que estariam dentro desse monopólio, tá? Porque se você constrói um monopólio público em que alguma meia dúzia de agraciados vão lá para dentro e começam a levar a coisa para um lado e começa a distribuir os ganhos para um lado e não para o outro, ou não para a maioria, nós ficamos do mesmo tamanho. O grande monopólio público teria que ser muito bem regulamentado e com leis absolutas para que ninguém tomasse partido e para que as pessoas que estivessem à frente daquilo ali fossem sempre trocadas, de acordo com as suas competências, é claro, mas sempre trocadas para não ter monopólio de pessoas também. Para você não ter monopólio, como acontece, por exemplo, dentro de algumas universidades, onde algumas pessoas competem com outras e o melhor às vezes não aparece. Não estou dizendo que é sempre assim, mas isso pode acontecer, principalmente num caso como esse, cuja tendência é controle de muitas e muitas e muitas pessoas e mentes. Por quê? Simplesmente porque existem lógicas naturais de monopólio que mencionei antes. Se uma empresa como o Google funciona tão bem, é justamente graças à fertilização cruzada entre seus diferentes serviços. O que acontece no Gmail influencia o que acontece no Google Maps e vice-versa. Então, a grande questão é como o Google ganha dinheiro por meio de publicidade personalizada. Mas ele faz isso distribuindo anúncios por todo o seu ecossistema de serviços, mantendo os custos relativamente baixos. Se fragmentarmos esses serviços, isso pode significar ter vários provedores que teriam que buscar sua remuneração em cada um desses serviços. Qual seria o resultado? Mais comercialização de cada serviço. Isso é realmente desejável? Eu não acho, porque vai acabar ficando custo maior. É verdade que ao desmembrar o Google poderíamos reduzir seu poder concentrado e isso seria positivo, sim. Mas, por outro lado, nós teríamos serviços de menos qualidade, mais comercializado, e isso, do meu ponto de vista, não seria um resultado positivo, porque ficaria pulverizado e acabaria gastando mais dinheiro. Não há razão para impor algo assim a nós próprios. Acho que isso é importante de se raciocinar. Talvez a gente possa dar um exemplo para ilustrar isso melhor. Então, aí o Velasco fala, então dá o exemplo. Agora, na Europa, ao comprar um celular Android, você tem a possibilidade de escolher diferentes mecanismos de busca. Ao configurar seu dispositivo pela primeira vez, ele pergunta se você prefere o Google, o Bing ou outro qualquer, dependendo do país. Mas a questão importante é, como os outros mecanismos de busca entram nessa seleta lista? Né? Por trás das opções que seu telefone vai oferecer para você, há um leilão. Ele está existindo. As empresas devem pagar e aquelas que oferecem mais dinheiro ficam nos 4 primeiros lugares que são mostrados em cada país. O problema é que os melhores mecanismos de busca, aqueles que mais respeitam a privacidade do usuário, são aqueles com menor capacidade de gerar receita. Portanto, eles têm menos chance de competir nesses leilões. É o que explica o buscador DuckDuckGo. Desculpa, eles dizem que não tem chance de ganhar o leilão porque justamente por exercerem uma prática mais ética, a renda que geram é pequena, é mínima. Isso não significa que eles não sejam úteis para os usuários, mas eles não podem se financiar por meio de publicações na medida que os outros conseguem. Aqui fica evidente a clara contradição entre valor de uso e valor de troca, uma vez que a mercantilização dos serviços digitais associada à sua extrema fragmentação acaba destruindo o valor de uso. Penso que esta é uma contradição fundamental. Como é que sairemos desse imbróglio, não sei. Vamos agora dar um outro salto. Acontece que o reino digital é, em essência, uma objetificação do social. Em parte, mas é basicamente isso. Retomando os termos de Frederic Lordon, poderíamos chamar de transcendência imanente. O que é digital realmente? Não são seus dados ou os meus separadamente, mas a inter-relação entre os nossos dados. E isso é o social. Uma substância social. E aqueles que controlam essa substância social conseguem se apropriar da renda que essa substância gera. Agora, se fragmentarmos essa substância e colocarmos essas partes do mercado, estaremos agindo de forma absurda, porque essas conexões já existiam naturalmente. E por isso que sou a favor das opções públicas e regulamentações fortes. Que a pública funcionaria como uma coisa que vai funcionar, vai ser controlada por menos senhores, é público, então todos estão ali representados,
é planejado, é centralizado e é regulamentado. Agora, se a população for corrupta, se os políticos for corruptos, você consegue destruir isso tudo, né? Isso são palavras minhas. Aí podemos entrar em outra discussão, por exemplo, até que ponto os dados devem ser acessíveis e para quem eles devem ser acessíveis. Eu acredito que deveriam ser acessíveis, mas regulamentados. Algo semelhante acontece com os arquivos nacionais. É possível acessá-los se você faz uma solicitação a uma comissão e pode usá-los para pesquisa, projetos públicos ou inclusive empresariais sob licenças específicas. Construir dados como um bem comum não significa torná-los irrestritamente disponíveis para um mercado, mas sim tratá-los como um bem comum. Outra abordagem promove a discussão sobre a responsabilidade dos algoritmos. Algoritmos criam efeitos reais, de engarrafamentos à depressão entre os adolescentes, passando por diferentes formas de contaminação. Se formos capazes de demonstrar a relação entre o uso de algoritmo e esses efeitos, a responsabilidade criminal deve recair sobre aqueles que os desenvolvem, ou desenvolveram, ou vieram a implementar. Isso não significa que temos que entender como o algoritmo vem a funcionar, mas responsabilizar legalmente aqueles que os implementam e pelos resultados que eles geram. O cara tem que ter responsabilidade pelo que está fazendo. Um terceiro mecanismo seria o modelo Golden Share, que é a ação do ouro, muito utilizado na China. Esse mecanismo ele implica que o Estado tenha poder de veto sobre os conselhos de administração de determinadas empresas. Isso permite que as autoridades antecipem os movimentos de inovação tecnológica, em vez de sempre correr atrás deles tentando regulamentar depois que esses efeitos já são crescentes e estão presentes. Para a América Latina, ou mesmo para países como a França, esse sistema não será de grande utilidade, mas nos Estados Unidos é um debate que pode ser muito importante. Por fim, outra opção é construir alternativas públicas. Hoje, um mecanismo de busca público pode ser uma resposta viável. É uma forma de você sair das grandes Big Techs. Algo semelhante ao que o Brasil, olha bem, ele nos cita aqui, algo semelhante ao que o Brasil está fazendo atualmente com o Serviço Federal de Processamento de Dados, que é o SERPRO. Eu já li qualquer coisa, parece que o SERPRO está sendo invadido aí e está sendo contaminado aí pelas Big Techs, mas eu não vou afirmar porque é uma leitura en passant que eu fizer. Esse é algo semelhante que o Brasil está fazendo atualmente com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Vamos ver, que às vezes eu estou falando bobagem, né? Que essa pergunta foi do Velax. Ele falou sim, exatamente. O que o Brasil está fazendo é muito bom, mas mesmo para o Brasil, que é um país grande com recursos significativos, será difícil alcançar os mais avançados nesse campo. O que nós sustentamos é que todos os países, exceto os Estados Unidos e em menor grau a China, hoje dependem do sistema digital. A China também. A China controla tudo. Portanto, todos esses países deveriam ter interesse em criar uma infraestrutura pública global mínima no campo digital. Ele está falando isso porque a China também, algumas empresas chinas, a China contratam trabalhos de empresas como o Google, as Big Techs. E ele está defendendo aqui que isso teria que ser um sistema digital público. Isso pode parecer utópico, mas eu acho necessário. Acho necessário levantar a questão, mesmo que isso não pareça viável nos dias de hoje. Seria algo como o que surgiu na União Postal Universal, que seria uma coordenação internacional no campo digital sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. O problema é que a ONU ela não é livre de influências nem de comandos, né? E se isso não funcionar, pode ser por meio de uma organização paralela, uma espécie de outra ONU, que pode fornecer um conjunto de serviços digitais básicos. Nós estamos falando de coisas como poder de computação, sistemas de alocação de endereços, mecanismos de busca, serviços que podem ser extremamente sofisticados ou avançados, mas que oferecem uma forma de infraestrutura robusta, acessível e relativamente neutra. Algo como estrutura acordada, ou seja, de acordos entre os diferentes estados em um nível internacional. Que ele teria que ser um acordo válido, né? Essa seria uma das condições necessárias para seguir em frente. Reparem que acordos internacionais para promover isso aí seria independente da natureza dos países ou da natureza de seus governos ou dos seus sistemas econômicos, né?
A centralização de dados ela é benéfica porque ela teria que ser regulamentada e protegeria os usuários. Isso são palavras minhas. Na década de 1950 e 60 houve muito debate sobre a ideia de Computer as a Public Utility, ou seja, o computador como serviço público. Acredito que precisamos revivar essa discussão hoje, porque agora vemos como os monopólios privados estão cumprindo funções que deveriam ser de utilidade pública. É como se fosse energia, né? Ou como se fosse o próprio tratamento de água. Se tudo isso aí for privado, só vai chegar em quem pode pagar. Você não vai conseguir que leis façam que os camaradas, ou até conseguem, mas vai ser muito mais difícil. O ideal é que essas coisas sejam de segurança nacional, sejam públicas, energia pública, provimento de energia para automóveis, seja lá o que for, deve ser público, de dados deve ser público, os grandes provedores devem ser públicos, né? Porque isso aí é central na vida das pessoas ultimamente. Quem não tem, não faz nada na vida. É igual quando você fala, não, você vai lá na internet e faz a sua inscrição. Tá, e quem tem dados mora lá no meio da roça e não tem um Wi-Fi competente. Siga essas aulas você vai para casa depois da faculdade, tá, mas lá na localidade que você mora, você tem pouco dado, seu custo de dado é caro, você não tem Wi-Fi, você não tem antena, seu celular não funciona lá. Pô, então, meu filho, se não tiver tudo em todo lugar para todo mundo, não é universal, pô, né? É a mesma coisa que acontece com luz, lugar que não tem tratamento de esgoto, lugar que não tem tratamento de água, isso tudo são problemas, né? Então, teríamos problemas nessa área também. Isso é muito perigoso, né? Porque, por um conjunto de razões que poderiam detalhar, mas principalmente porque coloca em xeque a soberania dos Estados. Assim como o exemplo da América Latina é útil, o da Suíça, por exemplo, também é útil. Olha só, eles percebem que dependem das Big Techs para serviços essenciais e não gostam disso. Serviços inclusive estatais. Ninguém quer estar nessa situação de depender dessas Big Techs. Parece que a resposta às grandes, inclusive a própria China, algumas empresas na China dependem das Big Techs, né? A coisa chegou lá também. Parece que a resposta às grandes empresas de tecnologia está focada na via legal, como as medidas antimonopólio promovidas pelos Estados Unidos e as tentativas de regulamentação pela União Europeia, mas eu pergunto que outras respostas políticas podem ser formuladas, porque a união interestadual parece ser o ideal, mas entre estados, né? Mas muito longe das reais possibilidades que poderiam ocorrer nesse momento. Pergunta o Velasquez. Olha, é verdade, né? Diz o Cedric. Pode parecer utópico, mas vamos voltar olhando ao Brasil, tomando ele uma iniciativa. É ótimo que o Brasil faça isso, mas o que o Brasil deveria fazer é aproveitar essa iniciativa para propor união com outros países. Obviamente não será um acordo global com todos os países, mas o que eu quero dizer é que é importante levantar essa questão. O Brasil está considerando isso. Na Europa, alguns países estão refletindo sobre isso. A Suíça também está fazendo a mesma coisa. Interessante que nós temos isso aqui no Brasil, né? E desconsiderem o que eu falei sobre a Serpro aí, porque eu realmente não tenho certeza se eu li isso, tá? Ele está falando isso aqui, eu não tenho conhecimento, nem para bem nem para mal. Eu vou até para pesquisar. Vamos continuar. Em algum momento, essas opções devem ser fortalecidas por meio da cooperação. Se os Estados perceberem que há uma ameaça existencial à sua capacidade de autonomia política, eu acho que isso já está havendo, ou seja, que a sua capacidade decisória de soberania está em jogo, em algum momento isso fará com que eles venham a reagir. Eu acho que nós já passamos da hora. Então, embora não esteja sendo implementada agora, é uma questão tão imediata e realista do ponto de vista da capacidade dos Estados de autonomia de ação, que inevitavelmente será pleiteado. Tomara, viu? Acho que nós estamos começando a chegar no bico do anu. Há uma questão que permanece latente sem resposta: a desconexão entre a ameaça aos Estados como entidades abstratas e a ameaça aos indivíduos em um nível mais específico. Se as grandes empresas de tecnologia, em sua forma atual, são onipresentes em nossas vidas, apropriando-se de dados e conhecimento coletivo, como que nós podemos politizar essa questão? Ou seja, como nós poderíamos construir uma consciência de classe tecnológica, se é que existe essa palavra, né, para enfrentar esse tipo de exploração? Ele está dizendo aqui, o Velasquez está perguntando assim, como que nós poderíamos criar uma consciência nos cidadãos do mundo de que eles não são da classe dos desenvolvedores das Big Techs, que eles não são da classe lá dos bilionários, que eles são um povo,
E isso aí você pode pegar da classe alta, muito alta, para baixo, está todo mundo envolvido, porque a classe alta altíssima não é bilionária. Tem um cara aí que vai ser o primeiro trilionário do mundo até 2030. Então, pô, entre ricos e pobres, paupérrimos, pobríssimos e lumpen da sociedade, todo mundo está envolvido. Na minha opinião, responde Sedgwick, não existe uma solução única que vale a pena. De fato, muito tem sido tentado através do software livre, plataformas alternativas, etc. Mas não tem problema tentar. José Roberto agora dizendo, por exemplo, fico pensando assim, nós teríamos que criar uma plataforma equivalente ao YouTube, com a mesma pujança do YouTube, porque o YouTube faz o que bem entende com a gente. Tá? Se ele cismar que nesse vídeo aqui, nesse podcast, eu falei uma besteira, ele corta meu vídeo. Né? Aí eu sou obrigado a fazer uma contestação, uma coisa idiota, eles ficam me dando lição de moral, dá vontade de mandar isso para o inferno. É muito chato esse troço, é desagradável. Mas isso aí é um controle ideológico. Né? E qual a alternativa que nós temos a essa plataforma? Né? Nós temos lá esqueci o nome lá. Que nada, aquilo lá é só para você colocar vídeo lá e fazer um cadastro de vídeos, ou para você ter um lugar onde você deixar eles lá. Para isso aí o próprio YouTube faz. Né? Você paga para ter um conjunto de vídeos e coisas que você quer guardar, né? Um arquivo. Eu não quero nada disso, eu quero uma coisa que seja publicada. Bom, ele responde, na minha opinião, não existe uma solução única que vale a pena, de fato muitas têm sido tentadas através de software livre, plataformas alternativas, né, e tal. Vamos tentar. Mas na realidade a maioria desses dispositivos está associada a Big Tech exatamente, ou é usado por elas. Por exemplo, grande parte dos projetos de software das Big Tech são lançados na forma de software livre, depois é que eles passam a cobrar, né? Para a qual a comunidade de pesquisadores e engenheiros então é mobilizada. E no final, como as empresas são donas das infraestruturas e serviços complementares, elas acabam concentrando as soluções desenvolvidas pela comunidade de software livre em seus produtos comerciais, e deixa de ser livre. Ou seja, ele se apropria do trabalho realizado pela comunidade. Se tomarmos, por exemplo, os serviços digitais desenvolvidos fora do radar das Big Techs, é verdade que eles podem oferecer certas garantias de proteção de dados, mas invariavelmente também dependem de uma série de serviços que são produzidos pelas Big Techs. Existem pouquíssimos espaços que são completamente autônomos dessas empresas. Por quê? Porque são habilidades gerais. No pior dos casos, estamos falando de cabos, de infraestrutura física básica, de construção de grandes data centers, de muita quantidade de energia. Isso tudo é muito caro, pô. Então, logo você politiza isso no nível individual? Acredito que há várias maneiras. Isso pode me desviar um pouco do assunto, mas eu acho que chegamos a um ponto de ruptura na digitalização do mundo. Nós percorremos um longo caminho até as Big Techs perceberem que nós estamos atingindo certos limites, ou seja, mesmo que as tecnologias continuem a ser implantadas, nós já sabemos o que elas podem fazer. Percebemos que elas de fato cumprem certas funções, mas também não vão mudar tudo. E por outro lado, há um sentimento de que as Big Techs são muito invasivas. Há problemas de saúde pública, problemas ecológicos. Acredito que todos esses elementos nos levarão a questionar qual é realmente o lugar do mundo digital em nossas vidas, nos sistemas educacionais, nos tipos de interação e etc. Acredito que essa será uma das conversas principais. E quanto ao espaço que damos ao mundo digital, esse será um problema. Quanto de espaço nós vamos dar a ele? Quais serão as tarefas que nós vamos atribuir ao mundo digital e qual decidimos fazer de forma diferente, porque seria melhor? Né? Por exemplo, nós poderíamos criar espaços livres de recursos digitais nas cidades, onde as pessoas vão interagir fora do mundo digital? Sim. Nos sistemas educacionais, nós definiríamos até que certa idade não há acesso ao mundo digital, porque entendemos que existe um mundo além da tela, um mundo lá fora, que a criança precisa de convívio para se educar sensorialmente. Essas são as conversas que precisamos ter sobre outro lugar que não no mundo digital. Na minha opinião, elas são importantes, primeiro de uma perspectiva epistemológica, porque vemos que há um efeito de reificação e empobrecimento das interações devido à digitalização, mas também de uma perspectiva ecológica. Estamos percebendo que a implantação de todas as soluções digitais possíveis é tal que não é possível sustentá-las no longo prazo.
Teremos que decidir onde o uso digital é útil, onde não é, onde é frívolo, onde é supérfluo, onde é até prejudicial e também onde ele é positivo. Ou seja, uma deliberação sobre os usos do mundo digital é absolutamente necessária. E não é tão louco quanto parece. Durante a pandemia na Europa, houve um acordo da Comissão Europeia e a Netflix para reduzir o uso da banda larga para que houvesse o suficiente para permitir teletrabalho. Isso mostra que em algum momento houve uma decisão política sobre o uso dos recursos digitais disponíveis. A Netflix concordou, ou até foi forçada a concordar, e se adaptou a essa necessidade. Esse tipo de reflexão, na minha opinião, deve ser multiplicado, tanto por questões de emancipação, democracia e saúde, como por questões ecológicas. E essa conversa é muito interessante porque não é só sobre tecnologia, nem é sobre somente regular as big techs. Também se trata de decidir qual papel queremos que o digital desempenhe em nossas vidas, independente das formas que as tecnologias são desenvolvidas e implementadas. Como diria o Andy Brown, trata-se de refazer os demos, ou, mais precisamente, da forma como reincorporar a economia, segundo Carl Polanyi, diz o Velasquez. Sim, exatamente. Algo que não mencionei, mas se entendermos que o digital é uma forma de coordenação, uma coordenação algorítmica como Catarina Pistor menciona, eu não sei quem é, ele fala de alguém, e é importante reconhecer que essa coordenação lógica algorítmica também tem efeitos de reificação semelhantes aos da burocracia ou do mercado. Então nós temos que decidir quando, onde e como vamos pará-lo. Velasquez diz, nesse sentido, se temos a possibilidade de socializar as decisões de Estado em maior ou menor grau, como poderíamos traduzir essa participação para a esfera privada quando se trata de Big Techs? Principalmente nesse momento em que, como ele explica no livro, a concentração do poder nessas empresas está no mito da propriedade privada. Ele explica no livro, ele está falando com o próprio Cedric, né? Como você explica no livro, né? Bom, o que eu gostaria é que as Big Techs padronizadas fossem monopólios públicos, ou uma espécie de nacionalização. Sim, basicamente, estamos falando de infraestrutura geral, com serviços pessoais, postais ou trens, é uma forma de coordenação social generalizada. O mecanismo de busca hoje é como o serviço básico. Google Maps, todo mundo precisa dele. Quero dizer, realmente existe uma lógica de sistemas universais. Isso não significa que não haja espaço para iniciativas privadas, claro, cooperativas ou similares, mas grandes coisas que são padronizadas devem ser gerenciadas sob controle público para dar direito a todos. Obviamente, o problema é que essas são empresas que estão sediadas em um país, portanto, há uma lógica que é muito difícil de gerenciar. Você não pode dizer, estou nacionalizando o Google da França, não tem como, ele está centralizado em outro país. Isso não faz sentido. Há uma dificuldade específica aí. Podemos imaginar, por exemplo, e essa também é uma das soluções possíveis, que nas negociações entre as Big Techs e sua autorização por operar em diferentes países, sejam estabelecidas condições nesse sentido. Ou seja, uma licença é basicamente concedida ao Google, ao Amazon, etc. E nessa licença os estados reservam certos direitos de supervisão sobre certas questões. Não se trata de nacionalização, mas a maneira de conter isso de forma bastante significativa. Bom, parece que com a eleição do mandatário da América do Norte, que tomou posse no dia 20, o cenário é bastante sombrio, principalmente se levar em conta o tal carinha lá do ex lá, que esteve muito presente na campanha política, agora faz parte do governo do mandatário. Será que este é um período de ouro de acumulação para as Big Techs? O Cedric diz, sim, eu acho que sim. Os apoiadores do mandatário da país do norte vieram dos lados da Big Techs mais agressivas, as mais libertárias, mais anti-regulamentação. Então, nós temos realmente esse tipo de problema e uma aliança, que é a aliança entre a extrema-direita e eles, e visões muito libertárias no sentido, né, da extrema-direita, e também poderíamos dizer que com todo esse movimento transhumanista, uma espécie de hubris completamente delirante em torno do solucionismo tecnológico, em torno de empreendedores como esses grandes cavalheiros. Então aqui nós estamos realmente com um delírio absoluto que está dando um passo além.
Eles estão realmente dando um passo além. Obviamente, isso não vai de forma alguma seguir na direção desejada, e está claro que a vitória do mandatário reforça essas tendências, infelizmente. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque não é minha área, a área política, mas eu acho, de fato, existem associadas ao diálogo digital formas de politização que a extrema-direita entendeu melhor que nós e se antecipou. Uma questão que eu esqueci, diz Velázquez, mas que acho importante, antes de nós terminarmos, é sobre a crise do sistema atual. Em seu livro você menciona duas lógicas que acabam provocando e acelerando a crise do modelo feudal. A lógica rentista das elites, mas também o gasto ostentoso que elas fazem dessas rendas. Neste momento, quando falamos de tecnofeudalismo, quais são os sinais que podem nos alertar sobre um colapso do sistema? Bom, a tendência geral não é de um capitalismo particularmente estável, que funcione bem, que cresça de forma sustentável, etc. Nada disso. Há um tipo de instabilidade que vai persistir. Ela sempre esteve aí. Isso não significa que estamos na década de 1930, que é algo ambivalente. Mas há tendências de crise que são evidentes. Então, uma das minhas hipóteses, diz ele Cedric, é que o tipo de investimento que é feito é importante, mas sua lógica principal não é aumentar a produtividade. Em vez disso, sua lógica é amplamente orientada para a geração de renda, ou seja, uma lógica de depredação. E a lógica da depredação é um jogo de perde-perde, né? Ao contrário lá da China, que é ganha-ganha, aqui é perde-perde, os dois lados perdem. Isso leva a tensões fortes, extremamente fortes. E quando eu falo de uma crise associada ao feudalismo, eu quero dizer que essa lógica da depredação pode gerar novos antagonismos que podem ir além dos clássicos conflitos de classe. É por isso que a questão dos estados é tão importante. Também é possível imaginar que uma parte do capital que não está diretamente ligada a tudo isso esteja em uma posição subordinada de tensão. Ele está falando aqui de outras riquezas que não estão subordinadas às big techs, mas que também podem ser prejudicadas. Novas crises podem surgir aí. Por outro lado, é igualmente importante notar que, da minha perspectiva, o setor digital não cria valor, ou pelo menos não muito valor. Setor digital, em essência, propia-se de um valor, ou dos valores, ou desse valor. Nesse sentido, minha abordagem continua bastante clássica do ponto de vista marxista. A produção de valor está ligada ao trabalho e ao trabalhador. Agora, a forma como a mais-valia é distribuída é um jogo entre capitalistas no qual os gigantes tecnológicos ficam com a grande parte dos benefícios, inclusive dos muito ricos. Em outras palavras, você pode ser explorado em uma pequena ou média empresa que produz máquinas de alta precisão. Nesse caso, seu empregador ficará com apenas uma pequena parte dos seus ganhos de capital que você gerar, pois ele terá que pagar por muitos serviços digitais e outros benefícios para empresas maiores. Assim, parte desse valor excedente será apropriado mais acima na cadeia, é o que eu estou falando. Alguns ricos podem pagar também com as suas riquezas. É crucial entender isso. Portanto, há contradições que estão associadas tanto à produção da mais-valia em si, quanto à sua forma de distribuição. Não é nada antinômico. Voltando à questão da crise, o primeiro elemento é que essa lógica da depredação leva a uma lógica de estagnação, um jogo de perde e perde que exacerba tensões políticas. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é mais político. Há uma espécie de banalidade na ideia de que as big techs assumam lideranças políticas na humanidade. Elas gostariam de fazer isso. No entanto, elas encontram resistência, inclusive por parte de estados. Eu espero que sim, né? Um exemplo disso foi quando o Facebook quis lançar sua Libra, seu projeto de moeda. Se essa moeda existisse, ela seria a mais usada no mundo. Agora, imagine o poder político que isso implicaria, mas os bancos centrais disseram não. Eu vou fazer um adendo aqui. Cuidado, estão pensando em lançar aí uma moeda. Os operadores fariam operações nessa moeda acima dos países e os bancos centrais não teriam poder sobre essa moeda. Muito parecido com o que o Libra faria. Foi impedido, espero que essa nova tendência seja impedida também, porque isso aí parte do tal mandatário lá, que foi eleito e assumiu dia 20 de janeiro.
Bom, voltando ao texto, o que eu quero deixar claro é que os Estados Unidos ainda têm capacidade de decidir. Outro exemplo, os cabos submarinos que hoje pertencem à maioria às Big Techs, olha bem, poderiam ser declarados infraestrutura crítica para o funcionamento da sociedade e apropriados pelos governos ou por um conjunto de governos. Os estados poderiam decidir que sejam públicos como eram no passado. Existem maneiras mais ou menos sofisticadas de elaborar regulamentações, mas, mais uma vez, o que aconteceu na China com as Golden Shares foi um caso em que o governo demitiu os líderes do setor e retomou o controle político. Portanto, embora a tendência de tecnofeudalismo seja latente, isso não significa que ela se materializará plenamente. Os atores políticos, pelo menos nos grandes estados, ainda têm meios de retomar o poder. Fechou aqui, acabou a reportagem. Eu vou só fazer um adendo. Só que a extrema-direita está começando a ganhar no mundo todo. E esses caras fazem a cabeça dessa extrema. Tudo bem. Muito bem, então. Muito obrigado pela sua atenção. O vídeo acabou ficando imenso, né? Nós temos aqui 1h e 14 minutos. Eu espero que você... Bom, já estou no final do vídeo, né? Dizer que você o assista devagarzinho é bobagem, né? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando.